sociedade onde existem poderosas formas de comunicar, é importante a mediação da imprensa regional. Os seus desafios e a sua relevância esteve em reflexão nas jornadas organizadas pelo Secretariado Nacional das Comunicações Sociais da Igreja Católica em Portugal. Mais do que nunca, o papel da imprensa regional é insubstituível na garantia de um Estado de Direito, na defesa dos direitos do homem, como garante da democracia, e na luta contra a pandemia do populismo, das notícias falsas, no avanço da propaganda em desfavor da informação. A imprensa regional vive dias muito complexos, com quebras brutais de receitas, a ausência de políticas constantes de apoio são uma evidência, não é? Enfim, nem o famoso apoio prometido desse famoso apoio chegou ainda à imprensa regional. O diretor do semanário Região de Leiria alertou para a relação da imprensa regional com a distribuição efetuada pelos Correios de Portugal, que coloca em causa o próprio direito à informação pelos sucessivos atrasos. E nestes tempos de pandemia, o desafio do teletrabalho e da presença destes meios de comunicação social no digital incentivam a uma maior colaboração entre os agentes deste setor. Os grandes desafios que enfrentamos neste tempo de pandemia passam muito pelo teletrabalho, pela nossa presença no digital, pela inovação. Isto é um tempo que convida à inovação, que convida ao aproveitamento das marcas de informação para outras iniciativas, para materializar em iniciativas, preocupações editoriais. Temos consciência de um problema grave que afeta a imprensa regional. Eu penso que não é apenas a imprensa regional, que é a imprensa geral, que é a falta de cooperação. A imprensa regional precisa de cooperar mais. Os editores precisam de cooperar uns com os outros, as redações de cooperar uns com os outros, a todos os níveis. Mais do que ligados foi o tema das jornadas anuais do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, este ano realizadas através dos meios digitais, com momentos de partilha comuns e reflexões em 6 salas temáticas. Uma delas foi dedicada à imprensa regional. Esta não é uma boa altura para deixar de vez o papel? Eu entendo que não. Eu acho que não. Eu acho que, sabe que quando rebentaram aqueles escândalos do Facebook, quando o fundador do Facebook quis ser levado a sério, ele não teve dúvidas. Ele publicou anúncios de página inteira a pedir desculpa nos grandes jornais internacionais. Não foi por acaso, não é? Quer dizer, o papel da imprensa, a credibilidade, não é? A credibilidade é uma coisa que tem outro sabor, que tem outros pilares, quando são em letra de forma na imprensa. É evidente que pode haver tendências, pode haver alguns projetos que, enfim, de uma presença diária passam a semanal em papel. Temos o caso do Diário de Notícias, não é? Pode haver títulos que, no caso da imprensa regional, que de uma presença semanal passam a quinzenal ou mensal e têm uma atualização permanente no digital. Pode ser um caminho. Eu acho que não há uma receita única. Uma edição online das Jornadas Nacionais de Comunicação Social 2020, que foi uma novidade e deu destaque também aos jornais e aos jornalistas com o Prémio de Jornalismo Dom Manuel Falcão. No encontro, os jornais centenários de inspiração cristã, Notícias da Covilhã e Jornal da Beira receberam o título honorífico deste prémio, instituído pela Igreja Católica em Portugal.
os desafios ao setor da imprensa regional, um tema que analisamos hoje com o presidente da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã, Paulo Ribeiro. Obrigado por estar aqui entre nós. Participou nas nossas jornadas do Secretariado das Comunicações Sociais, falou da importância do digital, mas também, na altura, recordo, alguma, digamos, relutância a imprensa neste momento se entregar completamente a esta nova plataforma. Exatamente, a relutância não é por qualquer, digamos, motivo de estarmos contra o avanço tecnológico, nem nada disso, até porque a imprensa tem feito um trabalho de transição para o digital, que eu considero notável. Já genericamente todos os jornais regionais estão presentes nas redes sociais, na internet. A questão não é essa, a questão é, digamos, o proveito económico que a presença no digital tem para a sustentabilidade dos órgãos de comunicação social, que ainda é reduzida e ainda é o produto em papel, o produto impresso, que, digamos, suporta as empresas jornalísticas que editam jornais e revistas, uma vez que é a publicidade que é o grande fator de sustentabilidade e a grande receita das empresas e das instituições que editam jornais e revistas. O digital, apesar de estarmos a investir fortemente no digital, o que acontece é que ainda a receita publicitária e a receita também da cobrança das assinaturas das notícias que são editadas no digital ainda não revelam aquilo que nós desejaríamos, obviamente. É um desafio acrescido porque assim leva a uma produção informativa às vezes com características adaptadas ou próprias, porque se vai para o meio digital tem umas determinadas características, se vai para o papel tem outras, e isto é um esforço para as redações também. Exatamente, e daí ter dito que temos feito esse trabalho, temos feito esse desafio, temos feito essa formação e já são poucos os jornais, e aliás existem jornais regionais com muita qualidade, com a presença, com produtos inovadores, inclusivamente com aplicações tecnológicas próprias que foram sendo desenvolvidas nestes últimos anos. Ou seja, não temos estado parados no tempo, não é? Aqui a questão é o que temos vindo a discutir, nomeadamente com outros parceiros desta área e de outros países, é a transição do produto tradicional para o produto tecnológico e conseguirmos, digamos, o financiamento para a sustentabilidade dos órgãos de comunicação social, porque no fim do mês temos que pagar as contas, não é? Aos jornalistas, aos editores digitais, a todos os trabalhadores. Entretanto, na ordem do dia está aí o Orçamento de Estado e a Associação de Imprensa de Inspiração Cristã já se inteirou do que aí vem e ao fim e ao cabo ficou aquém ou não está contemplado qualquer apoio concretamente à imprensa regional. Está contemplado o mesmo apoio que já tinha vindo a ser atribuído ao setor e, na verdade, não está contemplado qualquer medida adicional. Quem olhar para o Orçamento de Estado verificará que não se passou o que se passou ou que se está a passar este ano. Mas nos tempos recentes tiveram vários encontros, foram recebidos, inclusive pelo Secretário de Estado. Nós temos vindo a ser recebidos pelo Secretário de Estado da Tutela e tenho que frisar que existe um diálogo permanente e uma simpatia na abordagem de todas as questões. Nós fomos ouvidos recentemente pelo Secretário de Estado no âmbito do Orçamento de Estado, da preparação do Orçamento de Estado, e demos propusemos três medidas únicas de um conjunto de várias medidas que temos, mas três medidas que são urgentes para o setor. E essas medidas não foram nenhuma delas contemplada no Orçamento de Estado para este ano e que não iria traduzir-se num esforço acrescido financeiro para o Estado de forma significativa. Quais são elas? Era a questão dos leitores poderem deduzir em sede IRS o preço da assinatura de um jornal e de uma revista. A vantagem seria, obviamente, tentarmos captar mais assinantes, mais leitores,
com óbvios também benefícios para o leitor, numa tentativa de também combatermos a iliteracia. Por outro lado, também um incentivo para que as empresas pudessem fazer publicidade nos jornais e pudessem contemplar esse custo com uma majoração em sede de IRC, de forma também a podermos contemplar o desenvolvimento da economia regional e, portanto, por último, relativamente ao incentivo à leitura, ao porto pago, que houvesse um aumento dos atuais 40%, que é a taxa que o Estado atribui, um aumento para os 60%, e este diferencial poderia ser obtido com a poupança que o Estado poderia obter com o cancelamento da despesa do envio dos jornais para as regiões autónomas, que no passado fazia qualquer sentido, mas neste momento não faz qualquer sentido, porque o dinheiro que é gasto com o envio dos jornais de avião para as regiões autónomas faz com que os jornais cheguem lá já depois, muitas das vezes, já depois da hora de consumo dos jornais. E ninguém vai adquirir um jornal diário ao final do dia ou, quanto muito, no dia seguinte, uma vez que o advento tecnológico já as notícias estão totalmente ultrapassadas, não é? Estas medidas significam para a Associação de Imprensa de Inspiração Cristã algo de um alcance muito maior do que a simples salvaguarda do negócio. É garantir coesão do interior das populações, do cimento social que une as pessoas, da democracia. Exatamente. Aliás, eu há pouco li uma frase muito interessante, já do século XVIII, que era de um poeta inglês que dizia: quando a imprensa não fala, o povo é que não fala. Não se cala a imprensa, cala-se o povo. Não deixa de ser interessante, já no século XVIII, haver esta atenção para com a comunicação social, com a imprensa, fundamentalmente, tendo em conta o impacto que ela tem relativamente às suas populações, à voz que deve ter e que tem tido e que deve continuar a ter. E o que nós tememos é que, com esta pandemia, com este enfraquecimento brutal da economia, relativamente à publicidade, que é, no fim de contas, o grande sustentáculo da imprensa regional, muitos títulos fiquem pelo caminho, muitas regiões fiquem sem voz e penso que, ou pensamos na associação, que é a coesão territorial que acabará também por ficar um pouco posta em causa. Parece-lhe que no momento em que se fala tanto da dinamização do interior, fala-se das vias de acesso, fala-se do incentivo às empresas para se fixarem nas regiões mais desertificadas humanamente ou desfavorecidas, e a imprensa é dos principais elos de ligação das pessoas também. Exatamente, e a imprensa tem feito um investimento muito grande até no âmbito da profissionalização dos seus quadros. Já não temos a imprensa que tínhamos há 50 anos, há 40 anos, temos jornalistas profissionais a trabalharem em todo o país. É uma forma de se fixar também jovens, fixarem-se pessoas que contribuem para o acompanhamento diário das suas comunidades e obviamente que isso está consagrado na Constituição, o direito à informação, o direito a ser informado, e sem medidas que possam acautelar neste período, ainda mais neste período, tememos que esse papel fique muito comprometido. Aliás, no âmbito do Ministério da Cultura, que se verificou um aumento com participação do Orçamento de Estado, o orçamento para a comunicação social, para a imprensa regional, é exatamente o mesmo que o ano passado. E o que vai acontecer é que mesmo, apesar da verba ser a mesma que está consignada relativamente ao orçamento em vigor deste ano, o Estado irá poupar nesse sentido, uma vez que não vai despender tanto dinheiro com o porto pago, uma vez que as tiragens são menores, tendo em conta também, fruto da pandemia, o fruto do desaparecimento de títulos. Daí que vamos tentar, agora, numa ronda negocial junto dos partidos com assento parlamentar, na Assembleia da República, portanto, que algumas das nossas medidas possam ser contempladas em sede de discussão no Orçamento de Estado. Muito bem, Paulo Ribeiro, e na Agência Eclésia continuaremos certamente atentos a estes próximos passos da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã.